Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma quinta-feira para nossa Quinta de Flores. Eu estou aqui no meu espaço favorito e eu vim conversar um pouquinho com vocês porque eu lembrei que eu sempre que postava uma foto de uma pintura no Face, no Instagram, sobre a Quinta de Flores, eu fazia uma reflexão, uma pequenina reflexão. E hoje tem tudo a ver com a pintura que eu vou realizar para vocês, que são os migués. Eu resolvi fazer o migué, ou muguê, eu não sei como que pronuncia. Eu esqueci de ver a pronúncia como que é, mas é uma florzinha que na França e na Europa usa-se muito para, no dia 1º de maio, ser oferecida às pessoas como o retorno da felicidade. Então, como vou pintar ela para vocês, eu quis trazer o significado dela, né? Muguê significa o retorno da felicidade. E aí eu vou ler aqui um pequeno texto que eu achei na internet. Também é conhecida como flor de maio ou lírio do vale. O muguê é uma flor tão delicada e perfumada, bela que se tornou o símbolo da boa sorte, esperança e principalmente amor. Suas flores parecem sinos e são oferecidas como presente pelo início da primavera, no 1º dia de maio por toda a Europa, principalmente na França. Então eu achei assim que é uma coisa, um gesto que faz toda a diferença nesse momento que nós estamos vivendo, porque oferecer algo de si, deixar algo de si em alguém é uma coisa muito importante e nós deixamos isso nas pessoas. Então, com essa ideia, né, eu trago para vocês hoje essa pequena poesia dos mugués ou migués e fiquem aí com essa singela pintura que eu fiz com todo carinho, mas sempre nos permitindo receber, né? É o retorno da felicidade. Então vamos permitir que a felicidade chegue para nós, mesmo que seja através de pequenos gestos. Uma Quinta de Flores abençoada a todos e vamos para a nossa aula. Olá pessoal, tudo bem? Então aqui vamos iniciar a nossa aula. Eu não fiz o risco ainda, porque eu quero fazer aqui com vocês. Continuamos com os nossos exercícios de folhas. E como eu falei na semana passada da florzinha migué ou muguê, nós vamos ilustrar nossa aula com essa flor. Escolhi ela também porque a folha dela é muito parecida com a folha do lírio e da tulipa. Então nós temos uma folha similar a várias outras para compor aí o nosso caderno de estudos. Então eu vou começar fazendo o esboço aqui. Das folhas. Como vocês sabem, eu sempre faço meus riscos à mão, com o lápis. Só um pequeno esboço, mas quem precisa tirar com o carbono, vai tirar. Não são folhinhas estreitinhas, são bem até larguinhas.
As flores dão em cachos, pequenos cachinhos, parecendo sininhos. A gente sempre dá movimento, mesmo no esboço, a gente tem que aprender a dar movimento. Eu uso lápis 6B. Aí está, simples, porém de muito valor e muito delicado. Aqui estão as cores que vamos usar. Branco, sépia, azul cobalto, verde oliva, marfim e amarelo ouro. Os pincéis que nós usaremos, meus companheiros já velhinhos, e o filete que tá por aí. Meus pincéis estão sempre na água, hidratado, na hora que eu vou pintar. Então, eles estão sempre macios, porque estão hidratados. Aqui eu vou fazer uma mistura, como sempre. Sépia, verde e o azul. Essa é uma mistura básica. Já é uma base do trabalho. Então, aí temos um verde mais fechado. Arrumei uma tábua menor, que é do tamanho do meu caderno. E agora aquela feia não vai ficar aparecendo, porque nós temos tábua nova. É assim, né, que vai seguindo a vida. Então, nós vamos começar pela profundidade. Eu estou meio rouca, acho que é por causa do inverno, né? Esfriagem que a gente vai adquirindo. Então, já falo baixo, rouca, vai ficar mais atrapalhado ainda. Então, vamos começar pela profundidade aqui próximo das florzinhas e da folha. Esse caderno que eu fiz é algodão cru. Então, ele não é muito branco, é aquele off-white. Mas eu tô adorando fazer os exercícios nele. Eu gosto de tudo. E acho tudo lindo. Então, por enquanto estou só colocando a tinta e dando uma esfregada. Porque elas são longas, então a gente segue mais ou menos o que está sendo proposto aqui. Vou pegar o verde puro, colocar aqui do lado. Um pouco de marfim também. Tudo sem lavar o pincel. Observe que eu trabalho bem a tinta no godê. E agora eu vou matizar essa tinta mais escura, envolvendo ela
na trama do tecido. Tinha uma aluna minha muito querida que falava envolver a tinta. Eu achava muito engraçado, eu achava lindo quando ela falava assim. Eu estou envolvendo a tinta. Cada pessoa traz deixa um pouco de si na gente. Muita saudade das minhas alunas presenciais. Um beijo a todos vocês, se assistirem às aulas. Mas a internet, ela aproxima as pessoas que estão mais longe. E isso é muito bom. Vou descarregar essa cor aqui, porque eu vou mudar de pincel. Peguei um menor. Então, as folhas, eu vou marcar o meio para ter um parâmetro. E vou só preencher, esfregando assim, ó, pra lá e pra cá. Ela não é uma folha que tem curvas, ela é mais reta. Coloquei um pouco de claridade aqui para dar contraste com a cor do fundo. Então, a cor mais escura ficou desse lado. É uma folha fácil. Na pontinha você faz como se fosse um S, assim. E a gente traz essa cor pro outro lado. O movimento é esfregado mesmo. Não precisa ser movimento circular aqui, para você dar a sensação de longo. Eu fiz uma pesquisa na internet e vi que elas são firmes. O pessoal faz buquês com essa florzinha. Marca o meio, mesmo aqui nessa parte que já está preenchida, eu vou marcar o meio. Marfim, sem lavar o pincel. Aí a gente vai conseguindo esses tons de verde diferente. Não precisamos ficar lavando muito o nosso pincel. Pelo menos nessa técnica eu não lavo. As misturas de cores são muito importantes. Então eu aprendi que se eu ficar lavando, eu perco as cores. Esse tecido é bem lisinho, não tem aqueles gruminhos, aqueles pelinhos. Agora no fundo, eu vou envolver essa cor aqui. Movimento circular, esfregado em várias direções.
para retirar do pincel todo esse excesso de cor. Se você quiser usar um diluente, um clareador nessa hora, facilita. O pincel maior também ajuda mais. Quanto mais longe do motivo, mais claro. Eu gosto desses desafios de outras cores de tecido, porque aí a gente aprende a usar outras cores para porcelanizar, para dar um ar mais que foge do branco, tudo muda. Aqui tem uma folha por detrás, então marca ao meio. A parte de baixo bem escura. Aqui elas estão ficando estreitas, mas elas, na realidade, são mais largas. Mas no tecido a gente não vai, na pintura a gente não vai fazer o tamanho real, né? Se fosse na tela até poderia. Mas no tecido não dá pra fazer o tecido. O tamanho real vai ficar muito grande. Postei uma foto dela na comunidade. Alguém fez o comentário, pinte pra nós. Eu já tinha decidido pintar, mas eu agradeço a sugestão. Tirar minha paletinha daqui. É uma flor que compõe muito com outras flores. Então a gente aproveita para compor com rosas, com tulipas, lírios. Aqui eu tenho mais uma. Essa é bem fácil, quando não tem curvas e nervuras, facilita.
tecido é bem lisinho, então desliza bem. Aqui a gente bate só uns verdes. Por entre os cachinhos. Fundo movimento circular, esfregado em várias direções. Sumindo com a cor. E aí está as folhinhas prontas. Sempre que eu termino tudo, eu faço a solda. Agora, eu diluí um pouco a tinta. Diluir é colocar um pouco de água para ela afinar um pouco. E eu vou fazer alguns detalhes, alguns movimentos nesse fundo, como algumas folhinhas, capinzinhos. Para soltar e não ficar tão durinho assim. Aqui entre elas tem um galho. Não é um galinho fininho, ele vai afinando, mas ele é bem grossinho nos buquês que são feitos dele. Algumas folhinhas soltinhas. E aí está o nosso pequeno buquê de miguês, ou muguês. Vou tirar as tintas da minha paleta. Vamos precisar de espaço. Então, aqui nós temos um pouquinho de azul, com verde oliva, pincel menorzinho. Eles são flores branquinhas, mas como eu já disse, pra gente fazer o branco nós precisamos de cor.
Então, vamos deixar preparado algumas misturas aqui. Um pouquinho de verde oliva, marfim e amarelo ouro. Peguei esse pincel pequenininho aqui porque eles são pequenos, mas vamos ver como é que vai sair. Gosto de pincel grande. Ou maiores. Então vamos começar a pintura das florzinhas. Pegar o pincel menor mesmo. Vamos colocar uma profundidade. Aqui no fundo tem alguns cantinhos sem tinta. Pincel chato, cerdas curtas, cerdas macia. Eu venho com um branco. E vou fazer como se fossem pequenos cortes. Elas parecem com um sininho. Então aqui na ponta, a gente faz uma união dessa cor. Bem delicadas. Tem um cabinho que liga ela ao cacho, ao galho, quer dizer, são vários cabinhos. Muito delicadinha, para toalhinhas de bandeja, para quem gosta de guardanapos de tecido. Pintar um raminho de miguês. Os guardanapos de tecido. Tem que ter paciência. Uma bolinha amarelinha. De um pólen, um miolinho aqui. Um pistilinho. Então assim a gente vai marcando todas. Com uma sombrinha de verde. Branco, marfim. Deixar para fazer a luz mais intensa. Quando secar um pouco. Como é muito pequenininho, o movimento pode ser desfregado, um movimento circular. Observe que desse lado eu tô colocando um pouquinho de sombra por causa das folhas. E desse lado, a claridade.
É só um borrãozinho de tinta. O que vai definir ela são esses cortes mais delicados. É um exercício de paciência, principalmente para quem está aprendendo. Folhas, florzinhas delicadas que compõem a pintura. Tudo isso é treino se você quer se dedicar a esta arte maravilhosa. É um momento de relaxamento, igual eu já falei na outra aula. É um caderno de exercício. Daqui eu tô preenchendo todas. Só com essa misturinha de cor que eu fiz. Tem esse formato de sininho porque são todas viradas para baixo. Aqui nessas de cima eu já coloquei um pouco mais de branco, porque tá mais longe, então mais iluminadas. Preencha as áreas do fundo que fica faltando. Experimente fazer, não tenha medo. Se não gostar, valeu como experiência. Se gostar, que ótimo. Nós temos que nos abrir para as coisas. Se nós não permitirmos, nós não acessamos nada de diferente. Nós temos que dar permissão à vida, ao universo, às pessoas. Para a gente poder receber, né? Se eu não permito, nada vem. Então vamos permitir que o novo nos visite. Parecem sainhas. A tinta tá bem aguadinha, bem fresca. E olha que lindo. Eu achei lindo.
Podemos fazer algumas bolinhas soltas. Na ponta do galho. Tudo isso é característica da técnica. Parece aqueles papéis de carta, antigamente, que as pessoas colecionavam. Só um miolinho amarelinho, um pontinho. Acho que é por isso que parece mais ainda um sininho. Espero que vocês estejam gostando dessas sugestões. Muito obrigada a todos que comentaram, que comentam nos vídeos. Sempre dando movimento, fazendo pequenas manchas. Os galinhos, os cabinhos são envergadinhos, tudoinho, porque ela é muito minúscula. Permita-se, ouse, sonhe. Não fique presa somente às encomendas do dia a dia. Muitas vezes a gente tem trabalhos pesados. Às vezes ficamos cansadas. Porque a pintura é um trabalho, é um lazer, mas também cansa. Então se permita fazer alguns rabiscos, esboços, alguns desenhos a lápis. Gosto muito de fazer desenhos a lápis. Fiz um curso não é de pintura, é sobre autoconhecimento. E a gente usava lápis para colorir. E eu gostei muito. Alquimia das cores. Podemos dar algumas luzes nas folhas. E é isso, pessoal. Aí está a nossa pintura, nossa ilustração de hoje. Um abraço a todos. Vamos ilustrar o mundo com a nossa arte. Deixar o nosso trabalho fluir.
Beijo, pessoal!